Quais são as habilidades que a criança do primeiro ano tem que aprender no segundo bimestre? Eu fiz aqui do primeiro bimestre, vocês gostaram, pediram para fazer do segundo, então aqui estou eu. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, trabalho há mais de 15 anos na rede pública do estado de Minas Gerais. Já alfabetizei muitas crianças e já ajudei muitos professores a alfabetizarem também. Se você quiser uma ajuda bacana com muito material, tem link na descrição. Então, vamos falar sobre as habilidades que as crianças precisam desenvolver no segundo bimestre. Esse vídeo vai falar das habilidades de língua portuguesa, das habilidades de alfabetização. Caso alguém queira que eu fale de outros componentes curriculares, deixa aqui o comentário, fala o que é que você quer ver, seja específico, que eu vou procurar te atender, tá bom? Bom, primeiro a gente tem que entender que não é a Ludmila que escolhe as habilidades que serão trabalhadas no primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, etc. Né? Nós temos ali na BNCC as habilidades que serão trabalhadas durante o ano e eu vou usar como referência aqui o plano de curso do estado de Minas. O plano de curso do estado de Minas Gerais. Ele traz, né, dividido por bimestres, as habilidades que nós vamos trabalhar. Ah, mas Ludmila, eu não sou de Minas Gerais. Tudo bem, você vai ver aqui um plano de curso muito bem construído que tem uma lógica de ensino. E você pode fazer o seu plano de curso, fazer o seu planejamento de acordo com isso aqui, né? A gente até faz provas externas e tudo mais, e eu sempre observo que a gente é cobrado conforme tá nesse plano de curso, mesmo quando não são provas estaduais. Então, é porque tem uma lógica nessa sequência, tá bom? Então, vamos para as habilidades. Nós temos 17 habilidades para serem trabalhadas nesse segundo bimestre, lá no primeiro ano em língua portuguesa. 2 delas são de oralidade, 6 são de leitura, 5 de análise linguística e semiótica, que é o eixo que se refere à alfabetização especificamente, e de produção de texto nós temos 4, então no total 17, tá bom? Vamos falar então quais são elas. Começando pelo eixo da oralidade, nós temos F15LP11X, isso aqui é uma habilidade aqui do nosso estado, mas que você encontra o similar na BNCC, tá bom? Reconhecer características da conversação espontânea presencial, respeitando os turnos de fala, momento de fala, silenciando e utilizando durante a conversação formas de tratamento adequadas, selecionando e utilizando durante a conversação formas de tratamento adequadas de acordo com a situação e a posição do interlocutor. Gente, saber conversar. Saber adequar a conversa, né? Eu tô conversando com um amiguinho, eu tô conversando com o meu professor, eu tô conversando com os meus pais, eu tô conversando com um diretor, tô conversando com uma autoridade. Com quem eu estou conversando, né? Alternar os turnos de fala, ficar em silêncio na hora do outro falar e depois falar na hora que é para falar num bom tom de voz e tudo mais, e adequar. Né? Eu não vou falar de qualquer maneira com qualquer pessoa. Existem tratamentos que a gente usa, senhor, senhora, né? Assim, saber conversar. Outra habilidade é F15LP13, essa aqui já tá do jeitinho que tá na BNCC mesmo. Identificar finalidades da interação oral em diferentes contextos comunicativos, solicitar informações, apresentar opiniões, informar, relatar experiências. Então, essa minha fala, ela é para quê? Eu estou pedindo uma informação, eu tenho que saber pedir uma informação. Eu estou apresentando uma opinião que eu tenho sobre um assunto, eu estou informando alguma coisa, é um relato de uma experiência, eu estou contando o que aconteceu comigo, de uma viagem, de um passeio, do meu final de semana, né? Como é que a gente tem que saber a finalidade, por que eu estou falando, para saber como falar. Já vamos agora para o eixo de leitura. O eixo de leitura é aquele eixo que vai garantir o letramento da minha criança. O letramento, a competência de leitura e de escrita, porque não é só saber codificar e decodificar, então aqui a gente trabalha gêneros textuais e tudo mais. Vamos ver então. É F12LP02A.
Quando eu tenho um A no currículo de Minas, quer dizer que existe na BNCC a habilidade EF12, que é primeiro e segundo ano, LP02, e o currículo de Minas desmembrou em duas habilidades, tá? Buscar e selecionar com a mediação do professor textos que circulam em meios impressos ou digitais de acordo com as necessidades e interesses. Então, saber buscar, saber selecionar um texto de acordo com o que a gente precisa, de acordo com o que a gente vai fazer. F12LP02B, a segunda parte da mesma habilidade. Ler com a mediação do professor textos que circulam em meios impressos ou digitais de acordo com as necessidades e interesses. Então, ler com a ajuda do professor, por quê? É uma habilidade do primeiro e do segundo, pode ser que a minha criança ainda não leia, né? Principalmente no primeiro. Então, vai acontecer com a mediação do professor. A gente vai ler alternando, a gente vai ler todo mundo junto, o professor vai ler para a criança e nós vamos ler de acordo com a proposta, de acordo com o gênero textual, de acordo com a finalidade, de acordo com por que a gente está lendo isso, né? Mais uma. Ainda no eixo leitura. É F12LP18, então a habilidade do primeiro e do segundo ano. É importante a gente entender que a habilidade do primeiro e do segundo ano vai ser trabalhada aqui no segundo bimestre do primeiro ano, mas depois ela retorna com maior complexidade, com textos maiores, com, né, de acordo com a fase que vai aparecer. Então, consolidou, nunca mais vou ver isso? Não, é uma habilidade que pertence aos 2 anos. Apreciar poemas e outros textos versificados, observando rimas, sonoridade, jogos de palavras, reconhecendo seu pertencimento ao mundo imaginário e a sua dimensão de encantamento, jogo e fruição. Então, poemas e outros textos versificados. Outros textos versificados são quadros, quadrinhos, canções, né? Às vezes os trava-línguas, as parlendas eu já falei, não sei. Então, esses textinhos, né, que são gostosos de ler, que tem uma fruição, que tem um ritmo gostoso, eles são excelentes para contextualizar as habilidades de alfabetização que a gente trabalha também no primeiro ano. Então, além de ler e perceber essa noção lúdica, esse aqui não é um texto informativo, isso aqui não é um texto que está trazendo, mas ele é um texto para a gente ter prazer de ler, para a gente brincar, para a gente jogar, e eles são excelentes para o professor contextualizar o trabalho da alfabetização lá depois que a gente vai ler da análise linguística e semiótica. F12LP01X. Ler palavras novas com precisão na decodificação. No caso de palavra de uso frequente, ler globalmente por memorização com auxílio do professor. Então, olha só. Existem palavras que os alunos aprendem a ler por memorização. De tanto ver, são palavras com desenho simples, são palavras pequenas. Às vezes, o professor até dá o autoditado para a criança escrever e fala, mas a minha criança parece que é pré-silábica, mas tem palavra que ela escreveu certinho. Ela escreveu por memorização. Gato, bola, sempre elas já sabem escrever gato e bola, tá? Então, existem palavras que eles sabem escrever por memorização. Muitas vezes o próprio nome, o nome de familiares, mãe, pai. Essas palavrinhas assim, muitas vezes eles sabem ler por memorização. Isso não é errado, eles vão aprender, vai acontecer, é legal que aconteça. E eles também vão precisar começar a decodificar e ler com precisão palavras novas, até palavras que não existem, tá? Você pode até brincar de palavra que não existe, inventar palavra para o outro ler, tá bom? Mas então, ler, decodificar as palavras, ler com precisão. Aqui nós já estamos no segundo bimestre, algumas palavras as crianças já vão conseguir ler. Ainda na leitura, localizar informações explícitas num texto. Então, resgatar informações de um texto. Lemos um texto, né? A professora leu, a criança leu o título, leu um pedacinho, ela está lendo palavras ainda, mas nós lemos muitos textos na nossa sala. Ou coletivamente, ou a professora, né? E aí resgatar quem era o personagem, quando que isso aconteceu, por que isso aconteceu, informações que estão explícitas no texto. É muito importante que a gente já comece a fazer a interpretação dos textos que a gente lê com as crianças, localizando, resgatando essas informações que estão explícitas. Ainda do eixo leitura. Essa da informação explícita, eu falei o código, é F15, né, que é primeiro
primeiro ao quinto LP03, tá bom? Código da próxima é F12LP10. Ler e compreender em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor. Cartazes, avisos, folhetas, regras, regulamentos que organizam a vida na comunidade escolar, dentre outros gêneros do campo de atuação cidadã, considerando a situação comunicativa, o tema, o assunto do texto. Então, essas crianças frequentam posto de saúde, pegam um cartaz do posto de saúde, vamos ler, né? Cartazes que regulam, que dão avisos, o que você pode fazer aqui, o que você não pode fazer aqui, né? Você pode trazer situações, memes onde tem um cartaz e tem algo que está acontecendo ali que não tá legal para interpretar com as crianças, alguém que, né, que não tá fazendo direito aquilo que está escrito no cartaz, às vezes a gente vê isso. Então, são possibilidades de você trabalhar. Passamos para o eixo análise linguística e semiótica, aquele que vai direto na alfabetização, aquele que vai trabalhar aquelas habilidades que a gente fala, que são da fonológica, consciência fonológica, do sistema alfabético de escrita e do conhecimento do alfabeto, dividido em várias habilidades. É isso que é o eixo análise linguística e semiótica, que é o eixo da alfabetização no primeiro e no segundo ano. Do terceiro ao quinto, ele já está falando de ortografização, tá? É F01LP26. Identificar elementos de uma narrativa lida ou escutada, incluindo personagem, enredo, tempo e espaço. Então, os elementos da narrativa, né? Para ter uma narrativa, a gente precisa de personagem, quando, onde. Eu gosto muito de fazer oficina de leitura com meus alunos de texto narrativo, né? O enredo, o tempo, o espaço. Então, isso tudo é importante. Aqui a gente ainda está lendo para as crianças, mas fazer oficinas de leitura, trabalhar esses elementos da narrativa é muito importante para que ela entenda os textos que lê e para que ela seja capaz de produzir textos narrativos também de uma forma bacana, produzir direito. É F01LP14. Essa aqui é bem específica do primeiro ano. Identificar outros sinais no texto, além das letras, como pontos finais, ponto de interrogação, exclamação e seus efeitos na entonação. Veja bem, aqui a gente está trabalhando sinais de pontuação, mas a gente restringiu ao ponto final, interrogação e exclamação. Por quê? Porque eles são mais simples, eles vão trazer ali, né, uma entonação para sua leitura. Não dá para ler como se fosse uma lista de palavras, a gente começa a pontuar. Aqui, o modelo do professor é muito importante. A leitura do professor para que a criança ouça é muito importante para ela ir percebendo essa entonação, tá? Vai mostrando para elas, vai trabalhando isso com elas. F12LP19. Reconhecer em textos versificados rimas, sonoridade, jogos de palavras, expressões, comparações relacionadas com as sensações e associações. A gente trabalhou no eixo de leitura os textos versificados e agora a gente vai dar atenção para as rimas, para a sonoridade, para o jogo de palavras, né? Palavra que repete, palavra que parece, palavra que é igual, mas é escrito diferente, palavra que é diferente, mas é escrita quase igual, nessas coisas que vão, a sensação que isso proporciona no texto, e a gente vai aproveitar para ir alfabetizando a criança, para ir desenvolvendo consciência fonológica, para ir trazendo essa criança para esse mundo letrado e alfabetizado. Ainda de análise linguística e semiótica, relacionar elementos sonoros, sílaba, fonema, parte de palavras com sua representação escrita. Então, vamos lá. Vamos recitar ali um texto versificado, que já apareceu aqui na análise linguística e semiótica e já apareceu lá no eixo leitura também, que eu falei que você ia usar para contextualizar essas habilidades aqui. Então, nós vamos identificar sílabas nas palavras, fonemas nas palavras. Eu encontrei rima? Encontrei. Agora vamos olhar na palavra. Vamos ver as palavras que rimam aqui. Vamos marcar as palavras que rimam no texto. Marcamos. Elas acabam igual. Gente, pra gente isso é tão óbvio, mas pra criança não é. Então, olha, do mesmo jeito que ela acaba igual na hora de falar, ela acaba igual na hora de escrever. Escreve com as mesmas letras. Essa percepção vai ajudar a desenvolver a consciência, o aprendizado do sistema alfabético de escrita.
Ah, rima é uma palavra que termina igual. Termina igual para falar? Termina igual para escrever também, né? A representação também é feita dessa maneira. EF01LP11. Conhecer, diferenciar, relacionar letras em formato de imprensa, cursiva, maiúscula e minúscula. Professora, reconhecer e diferenciar, tá? Então, a minha criança, a gente geralmente alfabetiza a criança em caixa alta, mas ela precisa entender que o A tem outras formas, tem A maiúsculo, A minúsculo, A cursivo, maiúsculo, A cursivo, minúsculo. Que ele vai precisar traçar mesmo é depois que ele tiver alfabetizado, no segundo semestre ou no segundo ano, o que a BNCC traz, o traçado é no segundo ano. Mas ela já precisa reconhecer. Para isso, a gente traz as referências, a gente coloca isso no cartaz na sala, a gente coloca isso na ficha que a criança tem para consultar, aquela que tem lá no curso que você imprime e pede o pai para plastificar. Então, a gente vai trabalhar com as crianças essas letras sempre. Escreve em caixa alta, lê em caixa alta, mas já conhece as outras, já vê as outras, já assimila as outras, já faz joguinho com as outras para poder assimilar, para poder relacionar essas letras. Produção de texto. F12LP03. Copiar textos breves, mantendo suas características e voltando para o texto sempre que tiver dúvida sobre a sua distribuição gráfica. Espaçamento entre as palavras, escrita das palavras e pontuação. Gente, tem um monte de gente que acha que criança não precisa escrever. Não precisa copiar. Cópia é errado. Cópia é errado quando você dá uma cópia repetitiva para uma criança. Ah, você vai copiar tantas vezes isso aqui. Ou todo dia você passa um cabeçalho onde ela escreve as mesmas coisas. Isso é errado. Tá? Isso é perda de tempo. Agora, você passar para a criança uma pequena parlenda, um pequeno textinho, um pequeno trava-língua no quadro para ela copiar é habilidade e ela deve fazer, tá? É importante para que ela treine. Você vai passar num quadro muito bem organizado, com um bom espaçamento entre as letras, com uma boa letra, organizado, né? Para que essa criança ainda está aprendendo a orientação do texto, da esquerda para a direita, de cima para baixo, da margem até o final da linha. Então você vai ensinar isso e ela vai copiar. Textos breves, tá, professora? Porque se você tentar textos longos, vai ser muito frustrante para você e para as crianças. Elas não vão conseguir, vamos ver tudo errado, vai demorar demais. Mas os textos breves, elas conseguem sim. Registrar em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor cantigas, quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa, o assunto, o tema e tudo mais. Então, registrar, escrever. Por que com a ajuda dos colegas e do professor? Porque essa criança ainda está em processo de alfabetização. Não dá para você editar uma quadrinha para ela escrever no caderno, tá bom? Então, registrar, copiar, nós vamos falar e a professora vai escrever e assim a gente vai fazer. Escrever em colaboração com os colegas com a ajuda do professor. Listas de regras, sabe o combinado da sala de aula? Olha ele aqui. Que organizam a vida da comunidade escolar, dentre outros gêneros do campo de atuação cidadã. A gente leu e entendeu cartazes, não foi? Olha como que tá tudo casadinho. Eu tô falando com você que o currículo o plano de curso faz sentido, que serve para você trabalhar, mesmo que você não seja de Minas. A gente trabalhou na leitura os cartazes que tem regras. Agora a gente vai trabalhar a produção. Nós vamos fazer nossas regras. Nós vamos inventar um jogo e vamos fazer a regra do jogo. Vamos fazer o combinado da nossa sala de aula. O recreio tá bagunçado. Vamos fazer um combinado para a hora do recreio, pra gente agir lá na cantina. Vamos fazer regras de um modo geral. Isso é uma produção coletiva. Os alunos ditam, a professora escreve, os alunos copiam, ok? Mais um. Produzir tendo o professor como escriba, que é o que eu disse, o professor escreve, a criança fala, o professor escreve, depois eles copiam, tá? Recontagens de histórias lidas pelo professor, histórias imaginadas ou baseadas em livros de imagens, observando a forma de composição do texto, narrativo, personagem, enredo, texto, tempo e espaço. Então, a gente já trabalhou em outra habilidade, que eu acho que era de análise linguística e semiótica, embora ela me pareça muito uma habilidade de leitura, mas está no eixo de alfabetização. Então, a gente vai, produzir agora um texto que tenha os elementos da narrativa. Aqui é o que a gente chama de reconto, Leu um texto, agora nós vamos escrever esse texto.
e respeitando esses elementos da narrativa, e aqui o professor é que escreve. Então, você contou uma história ou você apresentou imagens, as crianças vão ditar o texto e você vai escrever no quadro. Depois que escreveu no quadro, professora, lê com as crianças. Tá legal? Precisa melhorar? Dá para mudar isso daqui? Precisa de um ponto nesse lugar? E essa palavra que repetiu demais, eu posso substituir por outra? E aí você vai fazer todos os ajustes do texto, porque as crianças vão falando como vem à mente, né? Aí você faz todos os ajustes e aí a criança pode copiar no caderninho dela. Tem tudo isso lá no curso, Ludmila? É lógico que tem, minha querida. Olha só. As habilidades do eixo análise linguística e semiótica, do primeiro e do segundo, de todos os bimestres, a gente tem jogos, né, ou atividade lúdica para fazer com todas elas, e tem atividade escrita também. Sugestão de atividade escrita, tem até atividade para imprimir. A produção de texto, a gente tem uma apostila que trabalha todas essas habilidades, tá bom? O link do curso tá na descrição do vídeo e eu espero que esse vídeo traga uma luz para você, te oriente, te ajude com o seu planejamento. Se você gostou, é muito importante para o canal que você deixe seu like, curta, comente, compartilhe. Um grande beijo e até a próxima!